Olá, irmãos. Mais uma vez, que o Mestre Jesus abençoe a todos nós, ilumine nossas ideias, nossos pensamentos, nosso raciocínio, mas, sobretudo, os nossos corações. Escolhemos para hoje estudarmos uma das lições que encontramos no livro Um Sopro de Esperança, psicografado pelo médium Aguinaldo Paviani, ditado pelo seu mentor espiritual José de Moraes. A lição tem o seguinte título: 10 atitudes para ter um bom dia. Primeira atitude: acorde cedo. A sabedoria popular já diz que Deus ajuda quem cedo madruga. E dormir demais, além de ser desnecessário, vai encurtar o nosso dia. Se o nosso dia estiver encurtado, pode ser que não consigamos atender às nossas obrigações, cumprir os nossos compromissos. E no livro Sinal Verde, encontramos a seguinte recomendação de André Luiz: levante-se com calma. Então, primeira atitude, acordar cedo, levantar-se com calma. Segunda atitude, faça seu próprio café da manhã. É um péssimo hábito explorarmos a bondade alheia. Se nós preparamos nosso próprio café da manhã, é uma maneira de nós adquirirmos ou até consolidarmos a independência e a autonomia. Afinal, o preparo da primeira refeição do dia não envolve nenhum segredo culinário. Todos nós somos capazes de fazer. Terceira atitude, não reclame do clima. Afinal, esteja chovendo ou esteja fazendo sol, tudo na verdade vem de Deus. Não sejamos nós, então, reclamadores profissionais, porque há pessoas que reclamam de tudo, todos os dias. Reclamam de levantar cedo, reclamam da condução, reclamam do trânsito, reclamam do governo, reclamam do trabalho que tem, reclamam do salário que ganha. Em vez disso, irmãos, façamos diferente. Usemos as palavras e as suas energias a nosso benefício, a nosso favor. Sem lamúria, sem lamentações, sem reclamações. Quarta atitude, preocupe-se com um problema de cada vez. E aqui nós lembramos do ensinamento do Mestre Jesus, quando ele disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Basta cada dia a sua própria aflição. E se nós lançarmos um olhar rápido, de relance, sobre a humanidade de hoje em dia, perceberemos que os homens estão cada vez mais inquietos, mais amedrontados. A prova disso é a imensa quantidade de drogas tranquilizantes, calmantes, consumidas pelos homens todos os dias. Parece que a humanidade perdeu completamente a confiança no futuro. Eles ficaram desencorajados, amedrontados diante do dia de amanhã. Uma boa parte da humanidade, então, se lança freneticamente à conquista de bens materiais, de fortunas, acreditando que esta é a chave para terem prestígio social, para poderem ter direito a gozarem todos os prazeres, a gozar a vida antes que o mundo se acabe. Mas os que tomam esse caminho, que freneticamente acumulam fortuna e bens materiais, depois de algum tempo percebem que, na verdade, foram vítimas de uma ilusão. Que esses bens materiais, essa fortuna toda, é como uma bolha de sabão. Sentem-se frustrados a partir de um determinado momento e percebem que verdadeiramente nunca sentiram paz nem felicidade em seus corações. Por que razão a humanidade chegou a esse ponto de desequilíbrio tão intenso, esse desequilíbrio psíquico? Segundo o autor
espírita Rodolfo Caligares, no seu livro O Sermão da Montanha, a razão disso é a falta de fé. E o que é a fé? A fé é a confiança absoluta em Deus. Se a humanidade não tem essa confiança absoluta em Deus, não consegue adquirir um nível mínimo de tranquilidade para sentir-se relativamente feliz num mundo como o nosso de provas e expiações. Então é preciso que nós tenhamos em nossos corações essa virtude. Com essa virtude nós perceberemos que Deus tem um extremo zelo por todas as suas criaturas, que Ele é a expressão máxima do amor, que Ele deseja o nosso bem e a nossa felicidade e não deixa nenhuma das suas criaturas ao desamparo. E aí nós teremos condição também de compreender que, ao mesmo tempo, Deus é a justiça perfeita e vai nos fazer sentir a consequência dos nossos erros, das nossas faltas cometidas no passado. Com qual objetivo? Para que aprendamos a não fazer os outros o que gostaríamos que não nos fosse feito. Então é necessário, é preciso que tenhamos essa fé, agasalhemos essa fé em nossos corações, em nossas mentes. Aí teremos condições de compreender que os tormentos que eventualmente nós tenhamos que enfrentar são causas justas, motivadas por faltas que cometemos no passado, ou pelo menos são experiências necessárias a que nós possamos alcançar a iluminação interior. Tenhamos então, irmãos, coragem e não nos deixemos envolver, sermos dominados pelo pessimismo, pelo desânimo de alguns dos nossos irmãos. Tenhamos em mente que amanhã será outro dia, apesar do nível de desafios que estejamos enfrentando hoje. E da verdade daquele recado que foi passado ao Chico Xavier, que tudo passa. Muitas vezes nos preocupamos, nos atormentamos por algo que possa eventualmente acontecer no dia de amanhã. E esses acontecimentos nunca vêm. Então, muitas vezes nos atormentamos à toa. Quinta atitude. Não permita que o pessimismo dos outros o contamine. Lembremos que os estados de espírito são contagiosos ou contagiantes. Alegria, raiva, medo, tristeza, passa de um para o outro, de um para outro espírito. Se estamos num determinado ambiente, um pequeno grupo, e chega alguém alegre, contente, sorrindo, cantando, logo dali a alguns instantes, todos estarão participando desse estado de espírito, estarão também alegres e contentes e sorrindo. A mesma coisa, por exemplo, pode acontecer se chega alguém triste nesse ambiente. Dali a pouco, todos estarão tristes também, carrancudos, de senho sobrecarregado, cabisbaixos, arrastando os pés. Então, tenhamos cuidado com esses estados de espírito contagiosos. Sexta atitude. Faça uma prece antes de sair de casa. A oração sempre é um refúgio seguro para todos nós. A prece feita com fé, com sinceridade, atrai a assistência dos bons espíritos. Eles abrirão para nós os mananciais das boas energias, os bons fluidos, que aumentarão a nossa coragem, a nossa resistência para enfrentar os desafios da vida material. Quando nós cultivamos o hábito da prece, nós mantemos a sintonia e a conexão com os planos superiores da vida. Oitava atitude.
Sinta prazer no trabalho profissional. O autor do livro, José de Moraes, diz que não existe nada mais triste do que trabalharmos apenas a troco do salário. E todos nós já sentimos em algum momento alegria, satisfação, contentamento por um trabalho bem feito, né? E no livro Sinal Verde, encontramos este ensinamento de André Luiz. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Nona atitude. Sorria nos momentos mais graves. José de Moraes diz que nós evitarmos a irritação e o mau humor numa situação complicada já é solução para metade do problema que nós temos em mãos. Tudo depende de uma condição de autocontrole. A pergunta que devemos fazer é a seguinte: somos controlados pelas pessoas, pelos fatos, pelos acontecimentos, ou nós controlamos as pessoas, os fatos e os acontecimentos? Na verdade, o que nós temos plena condição de controlar é o efeito desses acontecimentos, desses fatos em nós mesmos. E a 10ª atitude para termos um bom dia: faça exercícios físicos. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos, encontramos uma instrução do Espírito Georges, com o título Cuidar da alma, do corpo e do espírito. Entre outras coisas, ele diz: amai a vossa alma, mas cuidai do vosso corpo, que é o instrumento da alma. Não castigai o vosso corpo por erros cometidos pelo livre-arbítrio, ou seja, pelo espírito, né? E ele recomenda que o corpo deve estar sempre são, vigoroso e disposto. E lembra também que a perfeição reside nas reformas que possamos fazer no nosso espírito, ou seja, dominarmos as nossas imperfeições, as imperfeições do espírito: orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, e maltratar o corpo. Então, irmãos, fica esse tema para nossa reflexão. Que o Mestre Jesus nos deixe a sua paz.